uma prefiguração. Prefiguração significa uma figura que vem antes e aponta para uma outra realidade. Uma prefiguração da consagração a Nossa Senhora. Então ele enxerga nessa história, que é a história de Jacó e Rebeca, Esaú e Isaque, ele enxerga ali a escravidão mariana. Pelas atitudes dos dois filhos, Jacó e Esaú, o santo nos faz ver que Jacó é uma figura de Jesus Cristo e dos consagrados. E Esaú, por sua vez, é uma figura dos réprobos, ou seja, aqueles que apostatam da fé, aqueles que são ateus, os que não têm fé, os hereges. Além disso, nas atitudes de Rebeca, podemos enxergar claramente a imagem da atuação da Virgem Maria com respeito aos seus consagrados. Nossa Senhora, assim como Rebeca, cuida dos seus consagrados, pois eles a amam profundamente. Não saem de perto dela, confiam plenamente na sua sabedoria, assim como fez Jacó. Em nada os seus consagrados buscam afastar-se da sua mãe. E por isso não são como Esaú, que facilmente foi levado pelas suas paixões e as seduções do mundo. Isaque, por sua vez, é uma figura, uma imagem de Deus, que concede a sua bênção após receber a oferta do nosso corpo e nossa alma, que é, segundo a interpretação de São Luís da história do Antigo Testamento, a refeição que agrada a Deus. E é a Virgem Maria que prepara esta refeição. Então, ao receber a refeição preparada pela Virgem Maria, nosso corpo e nossa alma, que são a nossa vida como um todo, que é apresentada a Deus, Deus concede a bênção. Ao final deste capítulo, ademais, São Luís apresenta os deveres que Maria Santíssima tem para com os que seguem o exemplo de Jacó, os que são seus escravos por amor. Ela os ama com um amor ativo e efetivo, espreitando ocasiões de proporcionar algum bem. Dá conselhos, prepara nossa oferta a Deus, para que lhe seja agradável, nos torna dignos de aparecer diante do Pai. Ela os mantém, pois prevê de tudo para o corpo e para a alma. Aqueles que se entregam à Virgem Maria não devem se preocupar, porque ela cuida de tudo, ela é providente. Ela os conduz, ela guia, ela mostra o caminho, desvia os passos, leva, sustenta, levanta quando está caído, repreende e até castiga se preciso for, como toda boa mãe o faz. Ela os defende e protege contra os inimigos. Abrigados, nós estamos debaixo das suas asas. Ter a Virgem Maria conosco, a nosso favor, é como ter um exército de 100.000 soldados a nos proteger. E por fim, ela intercede pelos que se entregam a ela. Faz-nos chegar a Deus e agradá-lo. Muito bem, então passemos agora ao estudo do capítulo 7. Esse capítulo tem como título efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. Então, quem abraça esta devoção e vive com fidelidade a mesma, tem efeitos que são produzidos pela graça de Deus
na alma. Quais são estes efeitos que a graça produz na alma que vive com fidelidade a sua consagração? O primeiro deles é o conhecimento e desprezo de si mesmo. Um conhecimento próprio, autoconhecimento e, por conseguinte, desprezo de si mesmo. Então, a vivência dessa consagração nos leva a conhecer o nosso fundo de maldade. Como a gente já viu, em outro momento desse curso, o que é esse fundo de maldade. Estão lembrados do fundo de maldade? Que é aquele trecho do tratado que eu mais gosto, que São Luís vai nos comparando com aqueles animais, aqueles animais assim tão dignos, os sapos, os pavões, os porcos. Então, o nosso fundo de maldade. E aqui ele fala: considerar-vos-eis como uma lesma asquerosa, que tudo estraga com sua baba, como um sapo repugnante que tudo envenena com sua peçonha, ou como a serpente traiçoeira que só busca enganar. Aqui ele se utiliza de outras imagens também, de animais, para mostrar que de fato a nossa humanidade, ferida pelo pecado, nos leva a ter tendências desordenadas, tendências ao mal. E então viver esta consagração nos leva a conhecer essa nossa tendência e a desprezar aquilo que de mal há em nós e a nos desprezar mesmo, com muita humildade. Aquele que vai trilhando este caminho de entrega à Virgem Maria, então vai sentindo o gosto de ser desprezado e desgosto de desprezar quem quer que seja. Assim como nós vimos, não sei se já vimos aqui nesse curso, eu falei aqui da ladainha, da humildade ou não? Acho que não, Mas vale a pena a gente olhar para o texto aqui da ladainha, da humildade, porque vai de encontro com o que estamos falando. Então, por exemplo, nós dizemos assim na ladainha da humildade: do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído, Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado, Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado, Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, Jesus, dá-me a graça de desejá-lo.
que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Tudo isso a gente deseja, né? Naturalmente, no nosso coração, não é? Sim ou não? Não. Tem que se negar muito para desejar tudo isso aqui. É só por uma visão sobrenatural e por um progresso na vida espiritual que a consagração, inclusive, nos propicia, né? Viver com fidelidade essa consagração nos propicia um avanço na vida espiritual, um maior entendimento das coisas divinas, não é? E cada vez que nós vamos entendendo melhor essa dinâmica, cada vez que conhecemos melhor a Deus, nós vamos nos desprezando cada vez mais. Sempre nos lembrando que somos objetos do amor divino, que Deus nos ama e deu a vida por nós, né? Mas que nós não nos temos em alta conta, nós sabemos da nossa fraqueza, nós sabemos das más tendências que há em nós, e nós queremos seguir o caminho de Cristo, né? Jesus foi desprezado, Jesus foi humilhado, Jesus foi posto de lado, Ele sendo o próprio Deus, não é? Então, no fundo, é Nossa Senhora vai endireitando o nosso caminho de tal forma que nós vamos nos tornando parecidos com Cristo. Nosso caminho vai sendo parecido com o dele, não é? É claro que para isso tem que, de fato, ter uma vivência, né, espiritual, de contato com Deus muito profundo. Segundo lugar, segundo efeito, né? O primeiro efeito é o conhecimento próprio e o desprezo de si. O segundo efeito é a participação da fé de Maria. A Virgem Maria foi a criatura que mais teve fé nesta terra. Ninguém se igualará a ela. A maior fé que já existiu nesta terra, e jamais existirá uma fé igual a esta, é a fé da Virgem Maria. Contudo, a Virgem Maria hoje precisa de fé? Sim ou não? Não. A Virgem Maria não precisa de fé mais. Porque no céu, a fé é substituída pela posse de Deus. Quem tem a posse não precisa de fé. A Virgem Maria tem a posse de Deus, ela contempla a Deus face a face, ela está na glória com Deus, então não precisa mais de fé. Agora, nós aqui precisamos, sim ou não, de fé? E muita. A Virgem Maria, não precisando mais de fé, ela não perdeu toda a fé que ela tinha aqui na terra. Ela não perdeu. O que ela faz? Ela guardou para os seus filhos. Então, nós nos tornamos herdeiros da fé da Virgem Maria. E fé esta, que São Luís vai dizer que é uma fé viva, uma fé firme, uma fé ativa, uma fé corajosa, uma fé que ilumina, uma fé viva e animada pela caridade, que fará com que vossas ações sejam motivadas por puro amor. Uma fé firme e inquebrantável como um rochedo, que vos manterá firme e constante no meio das tempestades e tormentas. Uma fé ativa e penetrante, que semelhante a uma chave misteriosa vos dará entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo, nos novíssimos do homem e no coração do próprio Deus. Uma fé corajosa que vos fará empreender sem hesitações e realizar grandes coisas para Deus e a salvação das almas. Fé, finalmente, que
que vos será um fanal luminoso, ou seja, um facho de luz, vossa via divina, vosso tesouro escondido da divina sabedoria e vossa arma invencível, e assim por diante, né? Então, aquele que se entrega à Virgem Maria, se torna seu escravo, participa da fé dela. Depois, o terceiro efeito é a graça do puro amor. Então São Luís vai dizer que, recebendo esta graça do puro amor, são tirados do nosso coração os escrúpulos que nos afastam de Deus e um certo temor servil. Então a gente já estudou aqui brevemente o que são escrúpulos, não é? Mas o escrúpulo consiste em, devido a uma confusão com respeito ao que seja pecado ou não, o escrúpulo leva a crer que uma coisa que é sem peso moral, uma coisa que não é um pecado, que é o pecado mais grave, não é o escrúpulo. A pessoa, sei lá, eu estava andando, pisei no pé da outra pessoa, já acha que isso é pecado mortal. Só para dar um exemplo aqui, né? Um exemplo bem besta, mas consiste nisso, né? Alguma ação que não tem peso moral, não tem peso de pecado, muitas vezes nem venial, às vezes há uma confusão de achar que um pecado leve é um pecado gravíssimo, ou às vezes uma coisa que não é nem pecado, como se fosse um pecado grave também. Isso tudo atrapalha a nossa relação com Deus, nos afasta dele. E esse temor servil também seria o contrário desta união de amor filial que nós somos chamados a ter com Deus. Esse temor servil nos levaria a ver a Deus não como um pai amoroso que quer ter um relacionamento íntimo conosco, mas como talvez um Senhor severo que nos afaste dele. Então, a graça do puro amor, essa pureza no amor a Deus, faz-nos estar na presença de Deus como a filhos e a fazer tudo por amor somente e sem interesse algum senão de agradar a Deus. Então, em segundo lugar, esse puro amor significa que é um amor a Deus desinteressado, um amor puro. Nós não temos interesses. O nosso interesse somente é agradar aquele que é o nosso amor, o nosso tudo, o nosso maior bem, né? Então a graça do puro amor nos leva a um relacionamento sadio com Deus, nosso Pai, vendo de fato como um Pai amoroso, e também leva-nos a fazer atos de amor a Ele que sejam totalmente desinteressados, somente para agradar o coração dele. Depois, o quarto efeito é a grande confiança em Deus e em Maria. Confiança em Deus e em Maria, pois aquele que se consagra não se aproximará de Deus por si só, mas por ela. Então, uma grande confiança. Por quê? Porque nós não vamos sozinhos, porque ela está conosco e nós nos aproximaremos de Deus junto com a Virgem Maria. Isso dá confiança. Depois, estará cheio dos méritos e virtudes dela e poderá dizer: eis vossa serva Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então veja, parafraseando justamente o fiat da Virgem Maria, nós podemos dizer assim a Deus: eis a vossa serva, eis Maria,
nós estamos mostrando a Deus: olha, ela está aqui comigo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Por meio da Virgem Maria, se faça na minha vida a vontade do Senhor. Assim como a Virgem Maria confiou, dando o seu assentimento ao anjo mensageiro divino, que no fundo consistiu num sim a Deus, nós também temos essa confiança de dizer sim a Deus por meio dela. Eis aqui a vossa serva Maria, se faça em mim segundo a tua palavra. Isto é, por causa de Maria, Deus pode fazer-se em nós e não por nós mesmos. A vontade de Deus pode se dar em nossa vida por intermédio dela. Depois, ela se dá a nós ao darmos a ela. E confiamos menos em nós e mais na Virgem Maria. Então, trilhando este caminho, nós vamos alcançando também este efeito. O quinto efeito que a consagração produz na nossa alma é a comunicação da alma e do Espírito de Maria. A alma e Espírito de Maria em nós dá glória a Deus. Assim como nós rezamos na oração final, conclusiva, da coroinha de Nossa Senhora. Esteja em mim vosso Espírito para rejubilar em Deus. Esteja, pois, em mim vossa alma para engrandecer o Senhor. Esteja em mim vosso Espírito para rejubilar em Deus. Então, a alma e o Espírito da Virgem Maria em nós dá glória e louva a Deus nosso Senhor. Assim como também no Magnificat, que é este canto de exaltação do Senhor que a Virgem Maria cantou, que nós vimos que ela de fato não faz referência a si, não louva-se a si mesma, mas tudo é o Senhor. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E assim nós vamos ver. Então, a alma e o Espírito de Maria dão glória a Deus em nós. Depois, o sexto efeito é a transformação das almas em Maria, à imagem de Jesus Cristo. Se cultivar esta árvore da vida, dará fruto, ou seja, Jesus Cristo. Então, a Virgem Maria é como esta árvore, que pela devoção da escravidão nós cultivamos e ela dá um fruto. Qual que é o fruto que esta árvore dá? É o próprio Jesus. Então Jesus vai sendo gerado em nós. Há quem trabalhe muito e não tenha fruto, porque não trabalha em Maria, como os discípulos à noite a pescar sem êxito, mas pela palavra de Jesus, em instantes, pegam grande quantidade de peixe. Não basta trabalhar bastante, tem que trabalhar da maneira certa, em Maria. Isso faz-me lembrar também um salmo que diz: se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os seus construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada ou à tarde retardar vosso repouso, para ganhar o pão sofrido do trabalho que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Ou seja, esse salmo é muito bonito. Sempre que eu rezo na liturgia das horas, me leva a essa meditação de que
na nossa vida tudo se dá pela graça de Deus. Sozinhos nós não podemos nada. Então, é como disse aqui, os apóstolos trabalharam a noite inteira, não pegaram nenhum peixe. Jesus mandou jogar a rede, no mesmo instante, uma quantidade de peixes que quase rompeu as redes, não é? Então, trabalhar em Maria significa trabalhar em Jesus. Então, os nossos trabalhos dão fruto. A transformação das nossas almas tem, de fato, progresso, eficácia. Há duas formas de fazer esculturas: talhando uma matéria-prima, seja uma pedra ou uma madeira, ou por meio de um molde. Talhando se trabalha muito e pode errar golpeando um lugar que não deveria golpear, de tal maneira que você pode estragar a obra. Ademais, muitas vezes não dão a forma da figura que lhes inspira. Então, esse modo de fazer uma escultura, que é talhando, é muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Existe mais ocasião de cometer erros do que por meio do molde. E aí, São Luís, utilizando desta imagem, ele vai dizer, né, que no molde, porém, se faz com facilidade e eficácia. Aí ele vai dizer que Maria é esse molde de Deus. Ela nos molda de tal maneira que nós então somos transformados em Jesus. Maria é o molde, só que a imagem desse molde é Jesus. De tal maneira que se nós vamos então a este molde que é ela nos transforma nele. Agora, existe uma questão. Para que se possa fazer uma imagem por meio de molde, o material precisa estar em estado líquido. Senão, não tem como. Como que você vai jogar uma pedra no molde? Não existe isso. Então, você tem que fazer com que aquela matéria ela esteja, digamos assim, dissolvida ali, não é? Ela esteja em estado líquido. E o que significa isso? Significa que para entrar no molde que é a Virgem Maria, nós precisamos nos despojar do velho Adão, da criatura velha, para que ela nos transforme no novo Adão, Jesus Cristo. Então, a Virgem Maria é um molde, nós entramos nesse molde, mas para isso é preciso se despojar do que há de mal em nós, dessa velha criatura. Aí então ela vai nos moldar a imagem do seu Filho. Saindo deste molde que é a Virgem Maria, qual será a nossa imagem? A imagem de Jesus. Então, São Luís vai dizer que esse é um modo mais fácil, mais eficaz de se santificar, portanto. Porque o que é ser a imagem de Jesus se não ser santo? Por fim, o sétimo efeito é a maior glória de Jesus Cristo. Então, se produz na nossa alma a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque nós deixamos as nossas intenções e operações para participar da Virgem Maria, que são puras, a ponto de, realizando coisas do dia a dia, dar mais glória a Deus do que um ato heróico de um santo.
sei se eu já tinha citado esse fato aqui, mas é nesse ponto que São Luís ele coloca, né? Que a Virgem Maria, ela, com um ato muito simples, ela dá mais glória a Deus do que um mártir que derramou seu sangue. Aqui ele dá o exemplo de São Lourenço. São Lourenço foi frito numa grelha, não é? Ele morreu assim, frito. E olha que ele foi muito heróico, porque ele ainda teve bom humor de dizer, ó, pode virar que esse lado aqui já está assado. Ou seja, foi muito heróico, né? Você está morrendo ali assado e você dizer, não, pode virar esse lado que já está assado. Sim, sim. Diz a tradição que foi assim que aconteceu, né? Agora, a Virgem Maria, num ato muito simples, pequeno, sei lá, a Virgem Maria fazer um café, já dá mais glória a Deus do que esse ato de São Lourenço, né? A Virgem Maria dá um pontinho lá de costura, não é? Um tear na roca, uma coisa muito simples do dia a dia, já dá mais glória a Deus do que um mártir que derrama o seu sangue. Por isso, então, esse efeito que é produzido na nossa alma, por causa da Virgem Maria, a glória de Jesus Cristo se manifesta em nós. Nós passamos a considerar nada tudo o que nós pensamos e falamos, e nos apoiamos na Virgem Maria. Passamos a ser humildes verdadeiramente, que é o que mais agrada a Deus. Então, uma alma humilde dá glória a Deus. Ela recebe as nossas ações e embeleza-as, como nós já vimos. E Maria sempre se referencia a Deus. É a relação de Deus que só existe em referência a Ele. É o eco de Deus que só diz e repete Deus, 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 Deus. É interessante ele se utilizar disso, né? Ele fala que a Virgem Maria é a relação de Deus e o eco de Deus. O que significa isso? Só existe relação entre dois seres, né? Entre duas realidades. Se Maria é a relação de Deus, isso significa que se não tiver referência a Deus, ela deixa de existir. Se não for em referência a Deus, se não for esta relação que ela tem com Deus, ela já não é o que ela é. Ela deixa de ser. Não sei se dá para entender isso. Depois o eco. O que é o eco? Se não tiver a palavra que diz. Ela é um eco que só repete Deus, 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 Deus. Se não for Deus, ela também não existe. E se não for para falar de Deus, para viver para Deus, ela também não existe. Ela só existe em referência a Ele. E isso promove a glória de Deus. E assim na nossa vida também acontece. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Luís de Montfort.